Shalom a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer a continuação da gravação de Isaías. Preciso terminar logo esse livro, porque depois a gente vai entrar no Evangelho de Mateus. E é isso. Vou fazer igual Iniente. Fazer igual o pessoal aqui da onde eu estou. Quando eles estão falando alguma coisa que eles esquecem de alguma coisa, que o assunto encerrou, que eles esquecem o que vai falar depois, eles falam iniente. Seria nada. Mas nada mais, né? No Brasil, nós falamos nada mais. Nada mais. É que iniente. Mas eu continuo falando, leia os profetas. Leia os profetas. Veja, quem lê os profetas vai entender o que o Senhor Jesus pregou. Principalmente os sinais dos tempos. Mas quem ignora os profetas não consegue fazer uma... Quem ignora os livros proféticos, vamos falar a palavra correta? Quem ignora os livros proféticos não consegue fazer uma interpretação direita do Apocalipse, do Evangelho de Mateus, das profecias do Senhor Jesus. Não consegue entender quando Pedro falou que a terra está reservada para o fogo. E várias outras passagens. Ok, gente? Então nós precisamos ler a Antiga Aliança, os profetas na Antiga Aliança, no que você conhece como Velho Testamento. Precisa ler os profetas, principalmente o profeta Isaías. Não deixe de ler ele, todo crente tinha que ler ele. Mas infelizmente as igrejas não indicam, as pessoas não indicam. Tem também aqueles que estudam a Bíblia em casa que não vai na igreja. Mas também tem aqueles que seguem o pessoal do YouTube, mas também ninguém indica para ler Isaías, ler os profetas. Porque para a pessoa que você acompanha, é importante para ela que você siga ela. Que você dependa dela. Então, ela não vai mesmo ficar te aconselhando algumas coisas. Você que tem que procurar, ok? Louvado seja o nome do eterno Deus, que me despertou para ler os profetas. Então, hoje é Isaías 38. Vamos começar logo. Hoje eu vou fazer aqui no quintal. Que com a graça de Deus nada vem atrapalhar essa gravação. Vamos continuar. Isaías 38, começando do versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhes disse assim. E lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, porque nesses momentos você tem que ter humildade. Humildade. Não ficar revoltado. Tem que ter humildade. Ele orou e vamos ver o que ele falou. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
Será que nós temos essas palavras que Ezequias falou? Falar todo mundo fala, mas eu quero dizer assim, nós temos andado em retidão, como Ezequias andava, e ele pôde chegar a Deus e falar isso? Nós temos humildade de pedir perdão para Deus, para que Ele nos cure? Ou você vai ser um revoltado contra Deus? Sempre as pessoas que pregam diz isso, e eu também confirmo. Das mãos do diabo, Deus te livra. Das mãos do inimigo, Deus te livra. Mas das mãos de Deus, quando Ele vir para julgar, para punir, não tem ninguém que vai te livrar. Ok? Então se conserte com Ele agora. Agora. Vamos continuar. Então veio a palavra do Senhor dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia. Ao rei de Davi. Será que você viu de tal forma com esse Deus? A sua fé em Jesus é tão forte que um dia, quando teu parente, teu filho, teu neto, teu bisneto, de repente tiver em uma situação difícil, porque está vindo muito engano sobre a terra, e aí ele lembrar, falar, não, mas eu quero o Deus da minha avó, do meu avô, do meu pai, da minha mãe. Nós precisamos viver com esse Deus de tal forma, amar Jesus de tal forma, que os nossos parentes possam falar, olha, eu quero o Deus do meu pai, eu quero o Deus da minha mãe. Agora, se você não sabe viver a vida com Deus, com Jesus, e você não dá um bom testemunho, aí não sei se eles vão dizer isso. Vamos continuar a leitura no versículo 6 agora. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Aleluia, Senhor. Defende, Pai. A cidade onde eu estou. Defende o país onde eu nasci. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Então, o sol estava ali, virou do meio-dia, está indo ali para se pôr. 10 graus que Deus fez ele retornar. Não sei quanto que é isso, se é muito, se é pouco. Porque normalmente quando a gente usa graus, a gente usa para frio ou calor, para temperatura, né? Para temperatura. Então Deus fez retornar 10 graus. Vamos supor, se já estava, a temperatura já estava caindo, porque conforme vai chegando no final da tarde vai caindo, ela voltou um pouquinho e subiu 10 graus. Que era ali o sinal. Que com esses 10 graus, Deus estava dando mais 15 anos para Ezequias. Aleluia. Aí, o cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade, porque ele se humilhou, porque ele falou com Deus, porque Deus ouviu a oração dele e retornou 10 graus do sol. Ok, gente? Então
aqui, ó. O 9 fala assim: o cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Já estou privado. É como se disse assim, eu não vou viver mais. E aí, eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Desde aquele tempo já se esperava o Messias. E todo mundo tinha a esperança de ver o Messias na terra. E é claro que quando o Messias veio, poucos estavam com olhos abertos para ver. Mas ele falou assim, eu vou morrer, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim como xoxa de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará desde amanhã até a noite. Me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde amanhã até a noite me acabarás. Como groou a andorinha, assim eu chirreava. Ixi, essa palavra é difícil falar, viu, gente? Chirreava. Se for falar o elo que está no meio, pior ainda. É que nós brasileiros não falamos muito o L, a letra L. Nós não falamos muito, mas no português de Portugal eles falam. Por isso que é tão diferente quando eles pronunciam. É chirreava. A gente vai falar assim, chirreava. Reava. É muito difícil. Eu gosto das traduções mais antigas, mesmo que eu tenha que estudar um dicionário ou uma atualizada. Mas vamos continuar. E gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós só temos por fiador o Senhor Jesus de Nazaré. Não tem outro que possa nos acrescentar a vida. Não tem. O remédio, ele dá uma aliviada, depois começa de novo. Tudo que as pessoas fazem, gente, um dia ela vai morrer. Mas se ela estiver em Cristo, ela é uma nova criatura. O Messias de Nazaré, ela é uma nova criatura e tudo se fez novo. As pessoas não têm atentado para isso. Já que nós estamos falando de morte, na antiga aliança não era pregado o evangelho que é pregado hoje. O Senhor Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Se ele não tinha morrido, se ele não tinha nem nascido, então ele não tinha nascido, então não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Mas ele veio para nos dar vida. Então, hoje, você com Cristo, você não morre. Você só é transferido de lugar. Creia. Tem pessoas que elas lêem a Bíblia, mas elas não entendem isso. O Senhor Jesus falou. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi quando a ressurreição de Lázaro. E ele falou, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Não, os crentes não crê. Mas eu não vou parar por aqui, senão vai ser um discurso muito grande. Onde que eu parei aqui? Que direi como mo prometeu, assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa
da amargura da minha alma. Senhor, com essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Sim, para as costas, através do Senhor Jesus ali na cruz, que sofreu muito. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Eles não tinham a esperança, gente, da ressurreição. Eles não tinham a esperança da ressurreição, eles não tinham a esperança da vida eterna. Então, quem descia a cova, a sepultura, o Sheol, eles dizem que acabou, acabou. Vamos continuar? Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Ó Senhor, veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Aleluia! E disseram Isaías, tomem uma pasta de figos e ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Então, naquele período, a casa do Senhor era o templo, gente, era o templo. Não tem mais o templo. Não tem mais. O templo hoje é Jesus de Nazaré, ele é o templo. Ele é o templo. Naquela época tinha o templo e a vontade de Ezequias, a alegria de Ezequias era ir ao templo. Ok? E o templo de Deus hoje é Jesus. Nós que cremos em Jesus somos o templo de Jesus. E Jesus é o templo de Deus. Ok? Jesus habita em nós em espírito. Deus habita em Jesus em espírito. Isso é lindo, isso é maravilhoso, aleluia. Eu vou até parar por aqui que acabou. Tem mais leitura para fazer, fiquem todos na Shalom. Shalom, shalom.